delegada Sheila Freitas reúne a imprensa aqui de Caicó para falar a conclusão do inquérito policial do caso F. Gomes e algumas informações sobre o processo. Doutora Sheila. Boa tarde. Na tarde de hoje foi entregue aqui no Fórum de Caicó, o relatório conclusivo que apura os demais participantes do crime de que foi vítima F. Gomes. Em razão de haver medidas cautelares de natureza sigilosa, nessa oportunidade eu não posso relatar a participação de cada um deles. Porém, também hoje foi pedida uma prisão de mais um integrante, que corre sob segredo de justiça, e somente após haver a quebra do segredo de justiça é que a gente pode dar todos os detalhes da participação de cada um na morte de F. Gomes. Então, por enquanto, delegada, a novidade no caso é essa possível prisão nas próximas horas, nos próximos dias, desse outro envolvido. Com certeza. Além dessa prisão, a novidade também será as provas apresentadas pela polícia sobre a participação de cada um, ou seja, como cada um agiu nesse crime. Doutora Sheila, dois dos indiciados já vão provavelmente a júri, que será o gordo da rodoviária e o Dão. Com relação aos outros, eles devem ser indiciados também para seguir a júri popular? Acredito que sim. Acredito que com o nosso indiciamento eles devam ser denunciados pelo Ministério Público e, a partir daí, há todo aquele trâmite legal para irem todos a júri. O Lailson Lopes foi indiciado como na participação dele nesse crime? Olha, ele foi indiciado no primeiro crime, né, como participante do crime, e o Dão como executor, e os demais, eu acredito que também como mandantes do crime. Doutora, essa nova prisão já foi solicitada à Justiça de Caicó? Já foi solicitada à Justiça de Caicó, o juiz já despachou, enquanto isso no Ministério Público. O Ministério Público tem que se pronunciar em quanto tempo com relação a esse pedido? Olha, eu acredito que nas próximas horas, a Justiça de Caicó ela é bem célere e acredito que nas próximas horas já haja um resultado. Você vai haver um pedido da Associação dos Cabos e Soldados com a questão do PM preso. O que o senhor tem a comentar sobre a situação do policial militar? Olha, eu agora não posso relatar a participação dele com detalhes. Porém, até a presente data, ele já pediu por 2 vezes o habeas corpus, né, tentando livrar-se, e foi negado. Se houve uma negativa, é porque tem justificativa suficiente a participação dele no crime. Porque o tribunal não seria leviano em deixar preso uma pessoa que não tivesse culpa de nada. Sheila, essa prisão dessa última pessoa que deve ser indiciada pode ocorrer ainda essa semana? Pode acontecer, inclusive, nas próximas horas. Eu só estou aguardando que ela seja decretada para haver o cumprimento. Esse foi um crime que repercutiu muito, não só aqui na região, todo o Rio Grande do Norte e até no mundo todo. A senhora acha que o que a senhora concluiu, né, vai aos anseios da sociedade que queria justiça, queria que as pessoas todas envolvidas pagassem por esse crime? Acredito que sim. Acredito que agora nós concluímos e chegamos realmente a todos aqueles responsáveis, direto ou indiretamente, pela morte de F. Gomes. Porque as pessoas acreditam, têm um pensamento de que somente seria responsável aquela pessoa que executou. E todos aqueles partícipes, conforme diz a lei, são responsabilizados penalmente. Sheila, com relação a esse último pedido aí, por que ele não foi feito antes, por que só foi feito hoje? Só para a senhora explicar essa questão. A explicação dessa questão é porque a gente dependia de alguns ofícios que fizemos, carreamento de provas para os autos, que só chegaram até mim esta semana. Então, eu precisava de mais provas aos demais. À medida em que eu fui conseguindo provas sobre cada um, eu fui solicitando a prisão de cada um, certo? Então, essa última prisão eu precisava de mais algumas provas, mais alguns elementos, que só me chegaram no final dessa semana, em razão disso que somente agora que foi feito o pedido. A senhora ouviu certamente o depoimento do Lailson, gordo da rodoviária, lá no presídio em Caraúbas. Se formou um grupo, né, para matar os jornalistas. Se nas investigações surgiu algo, por exemplo, em valores, quanto teria custado toda essa questão da ação criminosa? Surgiu. Surgiram valores, surgiram o porquê, quem seriam as pessoas, todas essas respostas estão dentro do meu relatório. Então não pode adiantar nada por enquanto? Por enquanto, não. E sobre a arma do crime, a senhora chegou a que conclusão?
Olha, a gente não pode, infelizmente agora, a gente não pode adiantar sobre isso, mas a gente vai ter todas essas respostas. O motivo pelo qual essas pessoas teriam pago e matado F. Gomes seria pelo o programa que ele fazia, ou seja, pelas denúncias que ele teria levado em algum dos programas? Com certeza. Esse foi o motivo principal.